Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 35. Bons estudos! Oh, hello. Texto informativo, narrativo, descritivo, publicitário, história em quadrinho. Esses são alguns tipos de texto que a gente estudou aqui na nossa teleaula de inglês. Do you remember? Bem, se você não lembra, é uma ótima oportunidade para a gente relembrar. Porque na nossa teleaula de hoje nós vamos fazer justamente isso. Relembrar os tipos de textos que nós já estudamos. Você vai rever as características de um texto descritivo. Vai rever também o que é um texto narrativo. Vai rever ainda como é uma história em quadrinho, como um texto publicitário é escrito e o que caracteriza um texto informativo. Ih, Ney, algum problema? Textos, Júlio, textos. Como é que eu faço para ler um texto em inglês? Qual que é a melhor forma de eu entender um texto? Depois de tudo que você aprendeu, você tem dificuldade nisso ainda? Eu nunca sei como começar. Essa revista aqui que você está lendo, ó. Sempre que você começar a ler um texto, você tem que localizar o título, olha aqui, ó. Gráficos, gravuras, por exemplo, nesse caso aqui tem mapas. Enfim, qualquer tipo de ilustração que tenha na página. Aí vai ajudar você a entender melhor o texto. Tem uma outra coisa que é importante, é você prestar atenção na distribuição do texto na página. Por que isso é importante? Porque cada tipo de texto tem uma forma diferente de se apresentar na página, entendeu? Entendi, mas não é só isso que basta para entender um texto. É claro que não, né, Ney? Você também tem que tentar entender o significado das palavras pelo contexto. E ainda tem uma outra estratégia que é muito importante. Ó. É você prestar atenção nas terminações das palavras. Por exemplo, se tiverem muitos verbos terminados em ED, ó, significa o quê? Que a ação acontece no passado. Tá bom. Mas e se eu não souber o significado de uma palavra de jeito nenhum? O que eu faço? Aí não tem jeito. Tem que consultar o dicionário mesmo e procurar o significado mais apropriado para o texto. E os textos, você sabe, a gente já viu aqui no telecurso, eles podem variar segundo uma tipologia. Eles podem ser narrativos, descritivos, informativos e assim por diante. Como a gente já viu alguns desses tipos em outras teleaulas, que tal dar uma revisada assim só para refrescar a memória? Para começar, vamos rever um tipo de texto que todos nós fazemos todos os dias, mesmo sem querer. Trata-se do texto descritivo. Em geral, os textos que são descrições dizem pra gente os aspectos que caracterizam os objetos, os animais, os lugares, as pessoas. Através da descrição, conseguimos comunicar detalhes que impressionam os sentidos. Eu estou falando de detalhes que ajudam a gente a criar na cabeça uma espécie de imagem daquilo que você está lendo. Ou seja, quando você lê uma descrição, você fica com uma ideia visual daquilo que está escrito no papel. Para você ver como esse negócio de ideia visual é forte, a gente vai repetir aqui uma redação, uma descrição que a Diana fez e o Bob ilustrou. Ou seja, ele transformou em imagens uma descrição feita pela Diana. All right, let's go. Mrs. Browness wakes up early every day. But it is 10 a.m. now and she's still sleeping. It's not a typical day at Mrs. Browness' house. Mrs. Browness has two obedient children, Mila and Jim. They go to school at 9:30 every day, but they are home today. They are now watching TV in the living room. Marathon, their big dog, is not playing in the yard. He is taken up under Mrs. Brown's bed. Mr. Brown Eyes, Mrs. Brown Eyes' husband, is making coffee. He never makes coffee because he usually wakes up after Mrs. Brown Eyes. What is going on? Everything is different because Duchess, their white cat, has new kittens. They were born yesterday and everybody in the house went to bed late. That's why everybody is so tired today. Como você viu aí, o texto descritivo tem realmente um forte apelo visual. Mas vamos avançar um pouquinho mais na nossa revisão. Teve um outro tipo de texto que nós também já vimos aqui no telecurso e que a gente encontra todos os dias.
Eu estou falando do texto que a gente vê nos jornais, nas revistas, nos telejornais. O texto informativo. Os jornais e as revistas não têm um tipo único de texto. O estilo de texto depende do assunto, do leitor, das ideias e dos interesses de quem escreve ou publica. Uma revista de esportes é muito diferente de uma revista feminina. Em um mesmo jornal, o texto da seção de cultura não é escrito do mesmo jeito que o texto da seção de economia. Bem, mas o que nos interessa na teleaula de hoje é o texto informativo dos jornais e revistas. Veja bem, o texto informativo tende a ser neutro. O que quer dizer isso? Que é muito mais importante o fato do que a opinião de quem o escreveu. Por exemplo, vamos ver essa notícia aqui inventada por mim. Scientists discover a cure for AIDS. Brazilian scientists discovered a cure for AIDS and received the Nobel Prize. The new medicine was tested on 300 HIV-positive people and was 100% successful. Veja bem, depois de ler esta notícia, eu saberia responder direto às seguintes perguntas. Quem, o que, onde, quando e por quê. Agora em inglês. Who, what, where, when, why. Mas e as histórias em quadrinhos ou HQ? Quais são as suas características? Pessoalmente, o que eu mais gosto é que elas misturam desenhos e palavras. E o que é mais legal nessa mistura de desenhos com palavras é que muitas vezes a gente entende o que um quadrinho representa pela expressão dos personagens e até pelo tamanho e pela forma das letras. Eu já reparei, por exemplo, que quando alguém grita numa história em quadrinho, o texto aparece escrito todo em letras maiúsculas. E se a situação for de medo, as letras das palavras parecem que estão tremendo de medo também, igual o personagem que está falando. A forma do balão também é importante. Quando o personagem está pensando, por exemplo, o balão é diferente. Se o personagem está apaixonado, fazendo uma declaração de amor, o balão pode ter a forma de um coração. Daí é que a gente vê como as imagens ajudam a contar a história. Porque, como o próprio nome já diz, uma história em quadrinhos conta uma história. Então tem que ter sequência de tempo, enredo e personagens. É como se fosse a história de um livro. A narração não é nada mais, nada menos do que o relato de um fato. Bem, fato esse que tanto pode ser inventado como pode ser um fato real. Bem, mas o que nos diz se é ou se não é uma narração? Existem alguns elementos que estão sempre presentes numa narrativa. É a presença desses elementos que nos diz se um texto é ou não é uma narração. Dentre esses elementos estão o fato que vai ser contado, os personagens e o narrador. Bem, mas não são só esses elementos que determinam uma narração. Tem outros que nós vamos ver ainda. O modo como o fato ocorreu, quando o fato ocorreu, onde se desenrolaram os fatos, quais foram os motivos que levaram as personagens à ação e quais são as consequências das ações das personagens. Todos esses são elementos presentes numa narrativa. E para conferir uma narrativa, nada melhor do que revermos uma já vista aqui no nosso telecurso. Trata-se da história do imperador que gostava de roupas. The Emperor's New Clothes, lembra? Once upon a time, there was an emperor who liked beautiful clothes very much. That was the only thing he used to think about. But he did not realize what his vanity was costing the nation. He cared so much about his wardrobe that he had more tailors than soldiers. One day, two strangers arrived in the empire's capital city. We are the master tailors of a faraway country. We can make the most beautiful clothes in the world, they said. That is fantastic, the emperor replied. And they continued. Our clothes have the magical quality of being invisible to anyone who is stupid or unfit for his office. The emperor wanted these clothes, so he gave them lots of money. But the two strangers just pretended they were making the clothes. The emperor was very curious and sent his prime minister to see how the work was coming along. The prime minister was shocked because he could not see the clothes, but he didn't say a word. He was afraid of being stupid. In fact,
Nobody said a word. At last, the parade day arrived and the emperor went for a walk on the streets wearing what he thought were his new clothes. People didn't say anything. The emperor was naked. But suddenly, a little boy said, "Dad, the emperor has no clothes on." And his father replied, "Be quiet, don't be silly." But the child repeated, "The emperor has no clothes on." Everybody started to laugh, and after a while, even the emperor laughed. And the master tailors laughed hardest of all, because it was more fun to admit you were silly together than to pretend you were wise alone. Entendeu o que é uma narrativa? Acho que sim, né? Então vamos continuar com a nossa revisão e ver mais um tipo de texto, o texto publicitário. Agora, antes da gente começar a falar sobre o texto publicitário, que tal a gente assistir a um comercial? Hi, here we are at the home of Susan Taylor. Hi, Susan. Hi, You look sad. Are you okay? I am sad. I wash, and my clothes don't get white. That's not what I want. I want more. I want my clothes bright and white. How about changing your detergent? I don't know. Is it good? It's wonderful. It's all right. All right. I'll try it. Susan, you look great. What's up? I'm a different woman. In fact, I'm a new woman. Are you? Why? All right made my life just right. It gets my clothes clean. My clothes are soft now. You can change your life too. Use all right. All right makes your life bright and white. Bright, white, wonderful, different, new, soft. Você reparou quantos adjetivos foram usados nesse texto publicitário? Por que tantos adjetivos? É que num texto publicitário os adjetivos são super importantes. É claro que os adjetivos são importantes na publicidade, porque sem adjetivo a gente não consegue mostrar que um produto é bom. E aí quem é que vai querer comprar? É muito bem observado, Diana. Em geral, os textos de comercial são bem curtinhos. Eles usam muitos adjetivos e advérbios que é para enfatizar as características do produto. E é claro que é para fazer com que o produto se encaixe nas necessidades do consumidor. Bom, a nossa revisão sobre os tipos de textos chegou ao final. Mas a nossa teleaula ainda não. Tá na hora da gente viajar. Que tal um passeio pela Grã-Bretanha? Let's travel together! Wales, ou País de Gales, é um dos países do Reino Unido. Sua capital é Cardiff. Duas línguas são faladas em Wales, o inglês e o galês. O galês é falado principalmente ao norte e é muito diferente do inglês. Esse país possui grandes elevações, como o Monte Snowdon. Sua principal fonte de divisas é a agricultura e a mineração de carvão. O patrono de Wales é São Davi. Príncipe do País de Gales, Prince of Wales, é o título que o herdeiro do trono britânico recebe antes de ser coroado rei, título do príncipe Charles no momento. E aí, gostou do País de Gales? É legal, né? Agora, voltando para a nossa teleaula, vamos revisar o que a gente aprendeu. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você reviu as características de um texto descritivo. Reviu também o que é um texto narrativo, como é uma HQ, história em quadrinhos, como um texto publicitário é escrito, e o que caracteriza um texto informativo. Well, por hoje é só. Bem, mas é claro que você já sabe que a aula não terminou. Tem aquela parte em que você vai abrir o seu livro, fazer os exercícios, estudar. Combinado? See you.